Olá a todos, eu estou aqui para falar hoje com vocês sobre direitos humanos, poder, Estado e a diferença entre crime civil e crime de Estado. Bom, primeiramente, para entender o funcionamento dos direitos humanos ou até mesmo a necessidade da criação de direitos humanos, que ele tem data para nascer, né? Direitos humanos surge aí depois da metade do século XX. Os direitos humanos, ele é criado por conta de uma intenção, né, de controlar o Estado. Por quê? Como que funciona o Estado? Vamos pensar primeiro no funcionamento do Estado. O Estado funciona operando com três poderes, as três fontes básicas do poder. Você pode pegar qualquer sistema político, você pode pegar uma democracia, você pode pegar uma aristocracia, você pode pegar uma monarquia. Todas elas terão essas três fontes do poder: o poder econômico, o poder ideológico e o poder político. O poder ideológico são as ideias, a informação, enfim, o argumento, tudo que tiver relacionado ao controle de ideias, veiculação de ideias, de pensamento. O poder econômico, conhecido por todos, que são as fontes dos bens, né, dos bens materiais. E por fim, o poder político, que é o uso da força física. E dentro aí tem mais um conceito definido por Max Weber. Esse conceito aparece no livro do ensino médio chamado Fundamentos da Filosofia, da Mina Fernandes e do Gilberto Coutrin. Esses dois autores trazem ao conceito de Max Weber de monopólio da violência. Ou seja, o Estado ou o soberano, ele tem essas três fontes de poder, ele vai pegar essas três fontes do poder para exercer o monopólio da violência, certo? Então, legalmente no Estado, o único que pode exercer a violência é o próprio Estado. Porque a pessoa que faça isso está na ilegalidade, né? Bom, o que acontece se o Estado, em determinado momento histórico, faz o uso desses três poderes, o poder ideológico, econômico e político, usando-se também do monopólio legal da violência, ele usa esses três poderes contra a população. Qual a ferramenta que a população tem para ir contra o Estado? Podemos pegar um exemplo histórico aqui, que isso aconteceu na época do nazismo. Lembrando que no nazismo não foram apenas negros, gays, não foram apenas os judeus, né, que foram violentados pelo Estado, sofreram perseguição e morte pelo Estado, mas também católicos, maçons, ciganos, né? Então, os direitos humanos protegem todos os humanos, todos eles, tá? E tem que entrar aqui e entender mais uma diferença. A diferença entre o conceito de cidadão e o conceito de pessoa, de ser humano. Por exemplo, se eu, Micaías, vou para os Estados Unidos ilegalmente e entro lá, eu não sou cidadão americano, mas eu ainda sou uma pessoa, ainda sou um ser humano. Se o Estado americano comete algum crime, tá, contra a minha pessoa, né, que desrespeita a dignidade humana, eu posso sim recorrer aos direitos humanos, mesmo não sendo cidadão desse país. Então existem direitos que são do cidadão e existem direitos que são humanos. Isso não é novo, isso surgiu, né, o direito da pessoa, que vem tudo mais ou menos nessa linha de raciocínio, vem com o justnaturalismo, tá? Que vem com o direito à vida. Mas os direitos humanos é uma instituição que vem garantir isso. E quando que os direitos humanos tem que ser acionado? Quando o meu carro é roubado? Não. Quando comete ou quando acontece algum crime do Estado contra a pessoa civil comum. Ou seja, os direitos humanos, ele vai agir quando o crime de Estado acontecer. Se for um crime comum, é a justiça comum que tem que agir.
Então é importante entender esses dois conceitos. O que é crime de Estado, o que é crime comum. E quando cada instituição tem que agir. A justiça comum tem que agir e os direitos humanos têm que agir. Ok? Então, entendendo minimamente o funcionamento do Estado, esses três conceitos, tá? Juntando o quarto aqui, que é o monopólio da violência, os três conceitos de poderes, o poder econômico, o político e o ideológico, e mais o monopólio da violência pelo Estado. Temos então, na soma disso tudo, o monopólio da violência. Ou seja, o uso legal da violência pelo Estado. Se o Estado se volta contra a população, como que a população pode reagir? Ela não tem fonte de poder. Ela não tem poder contra esse soberano. Bom, então o que ela tem que fazer? Ela tem que recorrer a uma instituição externa a esse território, a esse poder desse território. E essa instituição externa é justamente os direitos humanos. Então, fica aqui justificado a criação dos direitos humanos e o porquê que ele criou. E qual que é o contexto histórico, né, que fez com que ele surgisse. Ok? A partir disso, dá para entender quando que os direitos humanos têm que entrar na discussão. Seja na discussão política, na discussão em qualquer âmbito que você estiver. Você tem que analisar que tipo de crime foi cometido. Se foi um crime que a justiça comum tem que analisar, então não faz sentido você chamar os direitos humanos. Agora, se sim, se o sujeito que cometeu o crime é o Estado, ou tem permissão do Estado para cometê-lo, ou está a mandato do Estado, ou seja, o Estado mandou, permitiu que ele cometesse o crime, aí sim cabe você falar ou conceituar esse crime de Estado e acionar os direitos humanos. Correto? Um abraço.